Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista. Sou o Diogo Andrade e nos próximos minutos farei-lhe companhia, juntamente com o nosso Presidente da Câmara Municipal de Angra, Alain Menezes. Bom dia. É um gosto tê-lo connosco uma vez mais. Estar aqui. Presidente, esta semana a Câmara Municipal de Angra, em parceria com a Câmara de Comércio, apresentou um guia turístico em francês. Estamos à procura de novos mercados para dinamizar aqui o Destino Ilha Terceira. Tem-se vindo a fazer um grande esforço no sentido de promover o destino e também de organizar o destino, que não é apenas a questão da produção destes materiais, é que estes materiais correspondem também a uma forma diferente de nós vermos a ilha como um conjunto com os diversos tipos de oferta. Nós há uns meses atrás lançámos um excelente guia em português, aliás feito por uma empresa das melhores empresas especializadas que existem nessa matéria, aliás, que faz com que a Ilha Terceira seja a primeira a ter um guia, verdadeiramente um guia, um livro que está à venda nas livrarias e que permite conhecer a ilha de outra maneira. Agora também em conjunto com a Petit Fouté, que é uma empresa de grande renome de guias franceses, lançou-se este guia em francês. Já deveríamos ter lançado um guia em inglês, só que houve um problema com a impressão, ou seja, a empresa que está responsável por isso teve falta de papel e o guia não apareceu na altura que devia, mas está por aí a chegar e vamos ter em inglês e está também em vias de produção um guia em alemão. Isto vai permitir mostrar a Ilha Terceira de outra maneira e corresponde, no fim de contas, à materialização daquele esforço de promoção da ilha, que tem que se distinguir de uma promoção genérica de Açores, que normalmente significa São Miguel, que nós temos vindo a fazer em conjunto com a Câmara de Comércio e que tem dado excelentes resultados, creio eu. Presidente, já, como referiu, já não é a primeira iniciativa deste género, juntamente com a Câmara de Comércio, obviamente, vale sempre aqui o esforço de destacar. Realmente há aqui um clarear as mentes europeias e não só daquilo que é também o Destino Ilha Terceira, que estava realmente um pouco esquecido, podemos dizer assim. É verdade, este é um esforço que tem vindo a ser feito e também aqui a Justiça obriga pelas duas câmaras, a Câmara da Praia também tem participado neste processo, em conjunto com a Câmara de Comércio, no sentido de mostrar que a Ilha Terceira não é apenas uma ilha menor que se passa por cima e já está, porque infelizmente a promoção genérica dos Açores tem levado a isso. E aquilo que nós estamos aqui a fazer é dar corpo a uma visão diferente desta promoção e creio com bons resultados. Isto é um trabalho que tem que ser continuado. A questão da criação de um destino, a criação de um nome, não se faz de um dia para o outro, é um trabalho que tem levado muitos anos. Nós já temos alguns anos de trabalho nisso, mas vamos ter que continuar a aprofundar este percurso no sentido de criar uma verdadeira individualidade para a nossa ilha. Presidente, ao promovermos a Ilha Terceira fora de portas, também abrimos aqui um leque às outras ilhas do Grupo Central que, de certa forma, também andavam um pouco esquecidas por aí. Pois, nós estamos num ambiente fortemente competitivo em que, por um lado, nós temos que nos distinguir e, por outro lado, temos que nos unir. E a verdade é que a Ilha Terceira vale não apenas por ela própria, mas também pela proximidade em relação a São Jorge, a Graciosa, ao Pico e ao Faial, mas essencialmente aqui a São Jorge e Graciosa, que ficam aqui ao lado. As pessoas quando chegam aqui basta e que não têm chegar ligações aqui com o exterior. Exatamente, basta chegar aqui diante do Rádio Clube de Angra e olhar para o mar e lá está o fundo de São Jorge. E portanto nós temos que aproveitar também essa realidade e é importante que dessas ilhas também haja uma compreensão que estas alianças são mutuamente benéficas. Presidente, como autarca, acha que faz sentido aqui o incómodo que sentem câmaras de comércio como a de Ponta Delgada ao ver que a Ilha Terceira está a ser mais promovida com o exterior? Bom, neste caso o que nós temos que dizer é bem-vindos ao incómodo, porque nós durante muitos anos o sentimos. E, portanto, aquilo que eles agora sentem é aquilo que nós durante demasiado tempo sentimos. E, portanto, é preciso lembrar-se... Fica provado que não era dado também os meios, não eram dados os meios necessários também. Claro, nunca houve verdadeiramente um interesse numa promoção da Ilha Terceira de forma destacada. E isso tem-se vindo a alterar e essa alteração leva ao surgimento desses incómodos. Mas são incómodos com os quais nós podemos viver muito bem. Neste momento, e atendendo a que os valores andam muito próximos, ou até já alguns próximos e iguais àquilo que atingimos em 2019, podemos considerar que a Ilha Terceira já se encontra relativamente bem servida, mas podemos ir um bocadinho mais longe? Não, a Ilha Terceira está muito longe de estar bem servida. Nós estamos ainda há um bocadinho melhor. Há um enorme caminho a percorrer
E é preciso não esquecer que nós não queremos de maneira nenhuma ser aqui uma espécie de destino subalterno. E essas questões de criação de hubs em Ponta Delgada, do qual se distribui o tráfego para as outras ilhas, não nos interessa de maneira nenhuma. E por isso estamos muito longe de chegar àquilo que deve ser o nosso verdadeiro objetivo, que deve ser ambicioso e que deve ser também o resultado do nosso próprio trabalho, porque sem trabalho e sem engenho nada se consegue. Nós não podemos viver dependurados nos outros e não podemos deixar que os outros nos dependurem. Basicamente é essa que tem que ser de uma forma geral, descentralizar aquela que é a base, digamos assim, que foi a base durante anos de receber voos para outras ilhas, compensa todo o arquipélago e não só a Ilha Terceira. Estas questões assim são benéficas para todos, e quem acha que pôr toda a gente numa ilha só é benéfico para essa ilha, vá lá ver o que é que está a acontecer e perceberá que não é bom para ninguém, nem mesmo para quem lá vive. E por isso é preciso descentralizar, abrir e não cair nos mesmos erros dos outros. Nós temos que manter uma situação social equilibrada. Essa é uma das questões fundamentais perante o crescimento do turismo. Nós não podemos cair no caminho dos sem-abrigo e no caminho dos problemas sociais na rua. Temos que manter, de facto, um grande cuidado no apoio social e na manutenção do equilíbrio da nossa sociedade, e temos que fazer a nossa economia crescer. E fazê-lo sem cair na tentação de dizer que o turismo é tudo. Eu, quando vejo as pessoas olharem para os números do número de visitantes como se isso fosse o sinal da salvação, também fico um bocadinho arrepiado, porque não é assim. O turismo tem que crescer, mas tem que crescer dentro daquilo que seja adequado para a sustentabilidade socioeconómica da ilha. Não nos interessa ter aqui muita gente se isso não resultar em bem-estar para quem cá vive. Tivemos uma pandemia que também final mostrou um pouco que são os setores que são realmente a base da economia. Exatamente. E neste caso o turismo, sem uma pandemia mundial, por exemplo, ficou parado, não é? Não, e a outra questão é que só interessa de facto nós estarmos muito empenhados nisso quando isso tem um resultado objetivo na sustentabilidade e na melhoria económica e social da nossa população. Caso contrário, não vale a pena. Portanto, as questões do turismo ou outras quaisquer não é só fazer por fazer, é fazer com um objetivo, e o objetivo tem que ser criar emprego, e criar emprego sustentável e bem remunerado. Essa que é a questão fundamental. Presidente, nesse caso o turismo, por norma, nós usamos as ligações aéreas para trazer pessoas de outros destinos. Como o Presidente referiu, há uma aposta no mercado inglês, alemão, francês. Que outros mercados, como a autarca, vê que a Ilha Terceira e os Açores num todo já agora podem tentar absorver também? Eu estou muito longe de ser um especialista no turismo e, portanto, acho que devo falar com alguma prudência nessa matéria, porque há pessoas que dedicam a sua vida a estudar essas matérias e, portanto, o seu saber também deve ser respeitado. Só posso responder aquilo que é óbvio. Nós estamos aqui no centro do Atlântico, a uma distância curta, do ponto de vista do transporte aéreo, das duas margens do Atlântico Norte, o que quer dizer que nós temos um potencial grande para receber pessoas, quer venham do lado europeu, quer venham do lado americano, e creio que a aposta tem que ser essa, e tem sido essa até agora. Mas as questões específicas do mercado deixam os especialistas, porque também usaram. Com este crescente também as infraestruturas vão ter que, de certa forma, ir evoluindo aos poucos, não é? Porque quanto mais turismo, também mais teremos que dar a quem nos visita. Cá está essa questão do equilíbrio que é preciso existir entre o número de visitantes e a oferta existente, e em particular a nossa capacidade de absorver os impactos que daí resultam. E, portanto, esta matéria do turismo não é uma matéria que deva ser discutida só X% de crescimento, mais X visitantes, mais Y dormidas. É preciso pensar e olhar para as consequências socioeconómicas desse crescimento, até porque nós temos outros setores da economia que precisam de crescer e devem crescer, nomeadamente o setor tecnológico, que é uma grande aposta desta ilha e que não pode de maneira nenhuma ser descurada, e que, do meu ponto de vista, tem mais importância do ponto de vista da sustentabilidade económica da ilha também do que propriamente a questão do turismo. Temos a questão da agricultura e da agropecuária em particular, que continua a ser um dos pilares da nossa economia, e nós também não podemos deixar cair, ou seja, nós temos que olhar para a economia como um todo e não nos focarmos excessivamente num setor. Presidente, quando olhamos para, e pegando o que acabou de dizer, setores como a agricultura, o turismo, a hotelaria, por aí fora, há uma grande falta de mão de obra.
como é que poderemos combater isso? E como autarca e como líder de uma autarquia, como é que poderemos a curto prazo nós continuamos a ter esse tipo de problema? Nós continuamos a ter um problema que não é apenas da falta de mão de obra, é a desadequação entre a procura de mão de obra e as formações e a capacitação dos trabalhadores que estão no mercado de emprego. Nós continuamos a ter, enfim, 1 milhar de pessoas inscritas como desempregados, ao mesmo tempo que se diz que não há trabalhadores. E nós continuamos a encontrar todos os dias alguém que vem pedir um emprego na Câmara porque acha que é o único emprego que lhe interessa. Portanto, há aqui uma desadequação entre as expectativas das pessoas, entre a formação que as pessoas vão adquirindo e aquilo que são as verdadeiras necessidades do mercado de emprego. E é preciso trabalhar no sentido de formatar melhor estas duas realidades, a oferta de formação nas escolas profissionais, e essa é uma questão muito importante, e os problemas, por exemplo, que têm surgido na Escola Profissional da Praia da Vitória são problemas que nos preocupam a todos, porque a escola é uma escola de ilha e que interessa à ilha toda, e as questões da formação profissional são, neste momento, fundamentais. E, por outro lado, é preciso também fazer uma intervenção no setor social. Questões que têm a ver com subsídio de desemprego, questões que têm a ver com o rendimento social de inserção, questões que têm a ver com as expectativas de muitas das famílias do nosso concelho têm que ser reanalisadas, porque nós não podemos estar simultaneamente a dizer que falta trabalhadores e, ao mesmo tempo, ter pessoas há 6.000 desempregados que estão desempregadas e pessoas que estão a viver em situações sociais extraordinariamente precárias. E, portanto, há aqui um trabalho que, neste momento, é fundamental que se faça, até porque estes momentos de carência de mão de obra são momentos dourados para uma intervenção social, porque não é na altura que há muito desemprego que nós vamos resolver os problemas sociais. É nesta altura em que, com algum grau de facilidade, é possível trazer para o mercado de trabalho e trazer para a vida normal pessoas que têm estado marginalizadas e arredadas deste mercado e vivendo de um conjunto de expedientes que nós gostaríamos que não acontecesse. Presidente, outro dos setores onde falta mão de obra é a construção civil. Tem afetado as obras neste momento da Câmara Municipal? Tem afetado as obras e não é apenas, neste momento, já nem sequer é apenas a questão dos atrasos. É o problema dos preços e da desadequação entre o preço e aquilo que a razoabilidade aponta. A inflação também não ajuda, obviamente. É uma inflação um pouco estranha e um bocadinho assimétrica que atinge alguns materiais e alguns setores de maneira a tornar inviáveis alguns dos concursos. Nós, nesta altura, já fizemos várias tentativas de adjudicação de obras que acabaram em nada, exatamente porque o preço não está adequado e, portanto, nós precisamos também de olhar para isso e perceber que as coisas não são totalmente elásticas. Claro. E que nós não podemos fazer os preços crescer até o infinito. Portanto, há aqui um conjunto de problemas que precisa também de ser resolvidos no setor da construção civil, que é a adequação do setor a esta nova realidade que foi criada, por um lado, pela pandemia e, por outro, pelas consequências da guerra. E as consequências da guerra estão a entrar fortemente pelo setor da construção civil. Presidente, obras quase no seu término, aqui o parque dos autocarros, que também irá levar a uma mudança nos trajetos. Esta parte da obra foi a parte mais fácil. A parte mais difícil é que vem a seguir, que é nós redesenharmos e repensarmos a mobilidade urbana. Foi encomendado também um trabalho a uma empresa da especialidade na área da mobilidade, que nós vamos recebê-lo durante este verão, e depois temos que começar a fazer um trabalho que não vai ser fácil. Qualquer mudança traz sempre resistências e sempre dificuldades, mas vamos ter que as ultrapassar no sentido de termos uma cidade a funcionar melhor, nomeadamente sem ter os grandes autocarros constantemente a atravessá-la com as vibrações e com todos os problemas que isso causa. Mas claro que há hábitos antigos, em alguns casos hábitos com muitas décadas, que vão ter que ser mudados. E, portanto, eu prevejo alguma turbulência pela frente, mas é a turbulência necessária para que se faça também uma reforma do setor dos transportes e para que a nossa cidade fique mais acessível e mais verde. Depois da turbulência vem o hábito e fica resolvido. Exatamente, mas a turbulência vem aí. A turbulência vem aí. Presidente, o Porto Pipas também já atingiu o seu tamanho final do cais, é isso que nos tem também para transmitir? É verdade, felizmente é uma daquelas obras que depois também de muita turbulência e de muitas complicações se aproxima do seu termo esta fase da obra, porque na verdade o Porto Pipas continua a ser uma obra incompleta. Ou
seja, vai melhorar muito a operacionalidade, vamos ter a possibilidade de receber uma classe de navios que desde há muitos anos que estava arredada do nosso porto, vamos ter uma rampa que permite o embarque de viaturas com toda a facilidade, ou seja, vamos dar aqui um enorme salto em qualidade. Contudo, se algum dia quisermos ter um cais de cruzeiros sem limitações, ainda há outra fase a fazer e, a devido tempo, esse assunto terá que ser encarado e resolvido. E também é preciso olhar para as coisas e ver os resultados das coisas. Para aquelas visões catastrofistas que acham sempre que o mundo vai acabar porque estão a fazer uma obra, pois lá está, o mundo não acabou. Já agora também aproveito uma obra que está a chegar ao fim, é a portação costeira e a criação de um passeio pedonal no Terreiro de São Mateus, que também diziam os surfistas que o mundo acabava. O mundo não acabou, a onda lá está, continua boa como sempre, e aliás bastante melhor, com muito melhor acessibilidade e com outro enquadramento que lhe dá outra beleza. E com um passeio agradável também. E com um passeio muito agradável, portanto, como se vê, às vezes as previsões são um bocadinho exageradas. No caso de Porto Pipas, tem sido uma obra que tem dividido a nossa sociedade, porque vai desde aqueles que é melhor não fazer nada e deixar a cidade fechada e talvez transformar a cidade num campo arqueológico, há também essa corrente, e depois há os outros que acham que tudo o que se faz é sempre pouco. As coisas são o que são e têm o equilíbrio que têm que ter, e lá está a prova de que a vida continua. Presidente, tocou aí num ponto curioso que é o cais de cruzeiros, não indo falando especificamente se deverá ser em Angra ou na praia, isso não nos interessa neste programa, interessa que a Ilha Terceira tenha um cais de cruzeiros. E interessa às duas cidades, e as duas cidades devem ser devidamente servidas. Esta que é uma questão fundamental. A Ilha Terceira já merece um cais de cruzeiros. É claro que merece, e a Praia da Vitória merece, e a Praia da Vitória precisa de investimento, e a Praia da Vitória precisa de facto de encontrar também caminhos que permitam o seu crescimento económico e o seu desenvolvimento, porque é preciso não esquecer, a nossa economia está profundamente integrada e o que acontece lá tem um impacto para o bem e para o mal, direto e imediato, no Concelho de Angra. De maneira que eu espero que esse assunto também na Praia da Vitória tenha o devido desenvolvimento. Presidente, este domingo temos celebrações dos 440 anos da Batalha da Salga. É verdade, é sempre bom recordar os momentos altos da nossa história, porque não é apenas a Batalha da Salga no sentido tradicional, que nós às vezes falamos, da questão da Brianda Prega, que talvez nem sequer tenha lá estado, ou dos touros que também provavelmente não participaram na batalha, mas sim percebermos que a nossa ilha esteve já por várias vezes, mas em particular naquele momento no centro de uma grande batalha geoestratégica entre os grandes poderes europeus. A Batalha da Salga acabou por ser uma manifestação de um problema gravíssimo que existia entre a França e a monarquia dos Habsburgos e a Espanha e a Áustria, a Áustria que não existia ainda, mas enfim, o Sacro Império Romano-Germânico, que acabou por se manifestar aqui na Terceira com um apoio francês enorme. Nessa altura tínhamos uma ilha muito mais internacional do que é hoje. É interessante ver as cartas escritas pela Câmara de Angra à Rainha de França, ao Rei de França, as cartas escritas pela Câmara de São Sebastião à monarquia francesa, ou seja, tínhamos uma ilha muito mais aberta ao exterior, que participou com grande energia na tentativa de resolução de um equilíbrio geoestratégico na Europa, que acabou por cair para o lado espanhol, porque no fim, depois de uma vitória no fim do processo, acabámos derrotados, mas ainda assim construiu-se um novo mundo. E essa participação da ilha, e em particular da cidade de Angra, na construção das soluções europeias e a sua participação na história de uma forma mais global, deve ser lembrada e celebrada. E é isso que acontece com esta celebração, em que tem uma outra parte associada que é interessante, que Angra é, tirando Lisboa, a única cidade do Império Português, e depois a seguir foi o Brasil, mas enfim, naqueles tempos mais antigos, em que se cunhou de forma legal, provavelmente, moeda, provavelmente terão feito moeda falsa num lugar qualquer, mas em Angra fez-se a emissão de moeda. E vamos ter uma exposição no hall da Câmara, na parte de cima, no andar de cima da Câmara, em que vão lá estar moedas cunhadas no tempo de Dom António, moedas essas que o Império Espanhol tentou destruir e, aliás, fez depois, a seguir à derrota, uma das grandes cerimónias que se fez, para além de cortar a cabeça aos participantes, foi, diante da Câmara de Angra, queimar a moeda, ou seja, derreter a moeda, no sentido de acabar com essa moeda maldita. Mas houve quem guardasse moedas, e ela chegou aos nossos dias,
e, portanto, quem quiser ver as raras moedas que sobreviveram ao auto de fé que foi feito diante da Câmara de Distribuição da Moeda, elas vão estar lá em exposição. Portanto, é um momento também para as pessoas poderem ver um objeto que sobreviveu a tudo isto e que vem daqueles tempos. Presidente, mesmo para terminar, hoje é dia do alfaiate e da modista, e numa altura em que se celebraram São Joaninas e vêm aí festas da praia, também este setor respira um pouco melhor. É bom que respire, cá está mais um setor da atividade da nossa ilha, que passou por tempos maus no tempo de Covid, porque este é um setor que tem uma grande dependência em relação às festas e às celebrações, mas que eu espero que esteja a regressar em força e que as nossas modistas e os nossos alfaiates, mas em particular aqueles que fazem as roupas para as danças de carnaval, as roupas para os diversos desfiles que se vão fazendo pelas nossas freguesias, possam voltar à atividade e que essa atividade tradicional e que tanta criatividade traz aqui à nossa ilha tenha força e tenha energia. Presidente, daqui a 15 dias encontraremos-nos nas festas da praia do Mundo Antigo às 7 Maravilhas. Até lá. E esperemos que sejam umas grandes festas da praia. Vamos todos torcer por isso e lá, se Deus quiser, lá estaremos. Serão certamente, Presidente. Foi um gosto tê-lo connosco. Quanto a si que nos ouve, continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.